a estarem presentes com a gente aqui no domingo. E também ao longo da semana nos reunimos. A dicção. Entre em contato com o contato que vai... Minha dicção tá horrível. Com o número que vai aparecer. Se você ainda não faz parte e... Não era isso que eu ia falar. Tá. Tem mais uma coisa, se inscreva. Se inscreva. A vocês que acompanham a gente aqui no canal do YouTube, todo domingo aqui na Capela estamos presentes e reunidos num café da manhã muito especial. Fazemos o café às 10 horas na Rua Tupi, 115, Jardim Cidade do Aço. Esperamos por você. E também ao longo da semana nos reunimos nas casas num grupo chamado Grupo de Conexão. É um momento onde discutimos sobre a mensagem de domingo. Se você ainda não faz parte de um grupo de conexão e faz parte da família Capela, entre em contato com o número que vai aparecer aqui abaixo para você também fazer parte. E se essa missão faz sentido para você e você quer participar com a sua contribuição, eu vou estar deixando aqui também para vocês a chave Pix e o QR Code para você poder ajudar. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. E agora, fique com a mensagem. Tá todo mundo animado hoje? Sim? Senti muita firmeza não. Mas porque domingo também é um dia, né, que ele tem duas faces, né? Domingo a gente pode estar muito animado, porque terminou uma semana, vai começar a próxima semana, a gente às vezes está com a bateria recarregada no domingo, cheio de expectativa para como vai ser a nossa semana, como ele também pode ser aquele domingo arrastado, que a gente acorda, né, já cansado da semana, parece que vem toda a carga da semana em cima da gente no domingo, a gente tem domingo que a gente não quer nem levantar da cama, e às vezes a gente nem levanta, às vezes a gente nem vem para cá, né? E o domingo também tem a parte da tarde do domingo, que dá sempre aquela ansiedadezinha, assim, quando vai... Antigamente era a voz do Faustão, né? Quando a gente ouvia a voz do Faustão, já dava um nervoso na gente, assim, caramba, vai começar a segunda-feira, né? E agora, como vai ser essa semana? Mas por que eu estou falando isso? Porque a nossa semana, normalmente ela é uma semana que ela é pesada, né? É uma semana que sempre acontecem várias coisas e a gente tem que dar um jeito de resolver. A vida adulta é assim, aparece problema todo dia e a gente tem que resolver esses problemas. E a gente é cobrado para sempre se manter forte, né? A gente é cobrado para ser um guerreiro durante a semana. Então, por isso que eu perguntei do domingo. Às vezes, domingo a gente está mais relaxado, é um dia mais tranquilo, a gente aproveita esse dia para passar com a família. E aí, quando vem as lutas da semana, é que o bicho pega. E é aí que a gente precisa entender que a nossa vida, ela não se resume só a resolver problemas. A nossa vida não se resume somente a sermos guerreiros, né? Durante todo dia, durante todas as batalhas. A gente é cobrado para ser esse tipo de guerreiro, um guerreiro incansável, mas a gente não precisa ser esse tipo de guerreiro. E aí, eu estava refletindo sobre isso, eu tinha decidido que eu ia pregar o Salmo 27, né? Os Salmos 27, que a gente está vamos falar assim, numa entre-safra, entre a primeira carta de Tessalonicenses e a segunda carta. A gente escolheu 3 domingos aí para a gente falar sobre Salmos, a gente quase nunca fala sobre o Velho Testamento aqui, e a gente está aproveitando para falar de Salmos e estudar um pouquinho mais, né? Principalmente sobre Davi. Quando a gente fala de Salmos, a gente acaba falando de Davi. E Davi, ele tinha essa fama de ser um guerreiro, né? E Davi, ele tinha essa cobrança, a gente mesmo coloca essa cobrança em Davi, quando a gente vai ler as histórias de Davi, de que Davi seja esse guerreiro perfeito. Tanto que a gente se surpreende quando está lendo a Bíblia na primeira vez, que a gente descobre tantas falhas, tantos erros de Davi, né? Tantos pecados que Davi cometeu, tantos erros que Davi cometeu, e a gente acaba colocando essa carga em Davi, talvez porque a gente queira se espelhar em alguém para ajudar a gente no que a gente entende que sejam as nossas lutas, né? Mas Davi, ele não era também esse guerreiro perfeito. Muito pelo contrário. Davi, ele era um guerreiro muito mais sensível do que um guerreiro valente, como a gente costuma dizer, né? E tem uma história
que ela fala sobre o mito do guerreiro, né? E eu queria trazer um pouquinho dessa reflexão aqui com vocês. Eu nem sabia que isso existia, eu fui conversar com o Luan, né, sobre a mensagem que eu ia trazer aqui, e o Luan acabou comentando isso comigo, aí eu fui dar uma estudada, e tinha a ver com um assunto que eu já conhecia e que eu gosto, inclusive é tema de um filme, né, que está no cinema. E esse mito do guerreiro, ele vem de 3.000 anos atrás. Ele é da história da Ilíada e da Odisseia. Não sei se todo mundo aqui está familiarizado, né, com essa história. Uma história, né, um poema escrito por Homero há mais de 3.000 anos atrás, onde em cada uma das histórias a gente tem uma visão do guerreiro. Na Ilíada, a gente tem a visão do guerreiro perfeito. Esse guerreiro de segunda a sábado que resolve todos os problemas, que nunca larga a espada, nunca larga o escudo. Ele é o guerreiro que ele resolve tudo na força bruta. E a mensagem que a Ilíada passa para a gente é assim, é que a glória máxima de um homem, ela só existe se ele morrer no campo de batalha. Nada menos do que isso é esperado de um homem. Ele precisa lutar até a sua morte. Ele precisa morrer no campo de batalha para ele poder receber a glória. Enquanto, se a gente olhar para a Odisseia, esse mito vai sendo desconstruído. Muito em função do que foi construído na Ilíada. O personagem central, né, da Odisseia, que é o Odisseu, ou Eliseu, na verdade ele comete uma falha crucial na história de Ilíada, que se passa durante a Guerra de Troia, muito em função desse mito. Por quê? Ele quer conquistar a vitória a qualquer custo. E ele é muito inteligente, ele é um cara estrategista. E aí ele prepara toda a armadilha para poder derrotar os troianos, né, através do cavalo de Troia, coloca os guerreiros lá dentro. Mas tinha um detalhe, que os deuses daquela época, eles tinham uma máxima que as pessoas deveriam ser receptivas, deveriam ser hospitaleiras com outras. As pessoas deveriam usar da boa-fé. E Ulisses não usa da boa-fé. Ele ganha a batalha, mas ele ganha a batalha através do engano. E aí, a partir desse engano, ele começa a odisseia dele de ter que voltar para casa. Ele volta para casa de Troia para Ítaca, que é a ilha onde ele era rei. Só que essa viagem, que deveria levar, sei lá, alguns meses, ele leva 10 anos para chegar em casa. E muito desse tempo é em função de penitências que ele tem que pagar pelo caminho. Ele vai fazendo as paradas dele, em cada lugar que ele para, ele encontra um desafio, e ele vai perdendo os amigos dele, a tripulação dele, o barco, e chega num ponto que ele se vê sozinho. E Ulisses, que era aquele bravo guerreiro, ele agora está sozinho, depois de 10 anos lutando em Troia, mais 10 anos retornando para casa, 20 anos. E como castigo final, né, ele acaba, quando ele chega na terra dele, em Ítaca, ele descobre que já tem gente lá no palácio dele, cortejando a esposa dele, já estão armando uma emboscada para matar o filho dele e estão querendo tomar o trono dele. Então, Ulisses, que sempre foi aquele guerreiro valente, agora ele não pode mais usar a espada. Não tem como ele sozinho, ele volta sozinho para a terra dele, e não tem como ele sozinho voltar para o palácio dele e tomar o palácio à força. Então, ele é obrigado a fazer uma coisa que talvez nunca tenha passado na cabeça dele. Ele tem que se humilhar. Ele tem que se disfarçar de um pedinte, de um mendigo, para ele conseguir reaver tudo aquilo que ele tinha, né? Que era a esposa, que era o reino dele, que era o filho dele. Então, ele precisa se humilhar, ele precisa ter resiliência, paciência e controle emocional, porque se naquele momento ele não tem tudo isso, ele coloca tudo a perder. Provavelmente iam matar ele, iam tomar o reino dele, iam tomar a esposa dele, iam tomar o filho dele. No fim, ele consegue, né, através dessas outras qualidades que a Odisseia mostra para a gente que um guerreiro precisa ter, ele consegue retomar todo o reino dele. E não é à toa, né, que essa história se parece tanto com Davi. Eu não sei se ela tem alguma relação, mas ela foi escrita cerca de 2 séculos depois do período que Davi viveu, né? E se você for pegar para analisar, tem muitas coisas em comum entre a história de Ulisses e a história de Davi.
né? Davi também era esse guerreiro, Davi também cometeu erros, Davi também teve que pagar pelos seus erros, né? E no final, Davi, ele descobre que, para além de ser um guerreiro, o que mais importa para ele é a presença do Senhor, é ele estar na presença de Deus. Então, Davi, ele descobre que a verdadeira força dele não estava na armadura dele, a verdadeira força dele estava em buscar o Senhor e não ter que agir por impulso, assim como na história da Odisseia, de Ulisses, né? E essa história de Davi, para a gente falar um pouquinho dele, antes da gente entrar nos Salmos, a história de Davi começa na adolescência, né? Acho que quem é de berço cristão já deve ter ouvido a história de Davi algumas vezes, né? Que Davi, ele era o irmão mais novo de 8 irmãos, ele foi ungido rei muito cedo, mesmo antes dele receber a coroa, ele já tinha sido ungido rei, né? Mesmo tendo irmãos mais fortes, irmãos que teoricamente pareciam ser mais preparados, ele foi a pessoa escolhida. Davi, ele vai morar, não morar, né? Davi, ele vai trabalhar no palácio com Saul, ele vai tocar harpa para poder acalmar Saul, então ele tem os primeiros contatos ali com a corte real, né, da época dele. E aí, num dia aleatório, Davi decide visitar os irmãos dele para levar um pouco de comida no campo de batalha. Chega lá, ele se depara com Golias, e a partir dali a história dele começa a mudar, né? Ele vê o exército de Israel sendo confrontado por Golias, aí por algum motivo ele tomou as dores do povo dele, e Davi, que era um adolescente naquela época, decide enfrentar Golias, que era um gigante filisteu. E com muita estratégia, Davi consegue derrotar Golias, a partir dali ele é reconhecido, ele se torna uma pessoa amada em todo o reino, e ele se torna um líder militar. Então, um cara que até pouco tempo atrás era um pastor de ovelhas, agora ele já é um líder militar de um povo, né? E a partir daí, quando a gente acha que tudo vai dar certo na vida de Davi, ele, sendo um líder militar, sendo muito popular, ele se casa com a filha do rei, que é Mical, ele é melhor amigo do filho do rei. Então, Davi, a partir dali, você fala assim, agora a vida de Davi vai decolar, agora está tudo certo. Mas é a partir daí que as coisas começam a dar errado. A partir daí, Saul começa a ter um ciúme doentio de Davi, e aí Saul decide no coração dele que ele quer matar Davi, e ele começa a perseguir, e Davi, aí você fala assim, tá bom, mas Davi era um guerreiro, então se Davi matou Golias, como Saul quer matar Davi, Davi vai enfrentar Saul, só que não. Davi, ele se recusa a lutar contra Saul. Então Davi decide fugir de Saul, ele decide fugir, decide se esconder, e aí nessa fuga dele ele vai parar na caverna de Adulão, onde ali acontecem algumas coisas, né? Entre elas, ele recruta os soldados dele, mas mais do que recrutar, ele aceita um povo, né? Pessoas que, assim como ele, também eram fugitivos, mas por outros motivos, e aí ele monta esse exército. Ele tem algumas chances de matar Saul por 2 vezes, né? Ele chega muito perto de matar Saul. Uma delas, ele chega a cortar a túnica de Saul para ele mostrar para o rei, eu podia te matar, mas por temor a Deus eu não vou fazer isso, porque você é o rei, eu não tenho o direito de te matar. Então Saul era uma pessoa que tinha muitos princípios, né? Ele chega a viver com os inimigos dele, com os filisteus. E por último ele paga, né? Depois de tudo isso, ele paga um preço mais alto, que ele perde a família dele, ele perde a esposa dele. Então, Saul, ele estava no fundo do poço, né? Só que depois de tudo isso acontecer, Jonatas junto com Saul, eu falei Saul, falei Davi, agora eu nem me lembro, tanto Davi, Saul. Mas vocês entenderam, né? Davi estava no fundo do poço. Jonatas e Saul, eles morrem em batalha. E aí Davi, quando já estava totalmente desesperançoso, a vida dele muda de novo de ponta cabeça. Agora ele é de fugitivo, de uma pessoa que está escondida nas cavernas, agora ele é coroado rei. Então, olha só que coisa assim a vida de Davi, né? Quanta coisa aconteceu em 10 anos da vida dele.
Então hoje Davi, coroado rei, e aí Davi tem um reino para poder governar. Eu cheguei até aqui porque essa história, né, que tem esse paralelo de um guerreiro que ele nem sempre vai vencer as batalhas dele somente com a espada, somente com a força do braço dele, né? E esse é um paradoxo de Davi, porque aí agora a gente vai entrar nos Salmos e a gente vai ver como Davi suportou tanto tempo, o que tinha por trás de Davi para uma pessoa ter tantas reviravoltas na vida dele. O que tinha, o que era essa coisa que movia Davi, né? Além disso aqui, se a gente for ficar falando das histórias de Davi, se a gente quiser entrar em detalhe, isso aqui dá vários domingos, né, só de pregação, mas a gente vai falar aqui do Salmo 27. Se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês para acompanhar, a gente vai começar lendo aqui do versículo de 1 a 6. O versículo 1 vai dizer assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para me devorar, eles, os meus inimigos e os meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido na sua habitação. No abrigo da sua tenda me esconderá. Me porá em segurança sobre um rochedo. Então, a minha cabeça será erguida acima dos inimigos que me cercam. Na sua tenda oferecerei sacrifícios com gritos de júbilo. Cantarei e louvarei ao Senhor. Então, se eu puder resumir essa parte dos Salmos aqui, né, desse Salmo 27. Na verdade, o Salmo 27 como um todo, porque a gente vai ler ainda outra parte, mas uma palavra para resumir isso aqui, para mim, é confiança. Porque Davi, ele demonstra uma confiança no Senhor. Mesmo muitas vezes ele se lamentando, mesmo muitas vezes ele reclamando, mesmo muitas vezes ele sendo fraco, expondo as suas fraquezas, mesmo assim, Davi continua demonstrando uma confiança no Senhor. E no versículo 1, eu separei 3 pontos aqui que eu considero muito importantes, né? Primeiro, é a luz. Davi, ele vai falar que o Senhor dele é a luz e a salvação. O que é a luz? A luz é algo que ela vai dissipar toda a escuridão, né? Se a gente considerar que na história de Davi, por muito tempo, ele teve que andar por cavernas, né? Por muito tempo ele deve ter se movimentado durante a noite porque ele era um fugitivo. Davi, ele traz essa palavra aqui, que é a luz. A luz é algo que traz um alívio para a gente quando a gente está no breu. Se a gente apagar essa luz aqui, fechar as portas, vai todo mundo ficar incomodado. Na hora que acender a luz, a gente vai ter um alívio. De vez em quando eu faço uma brincadeira com o Raul. Ele tem um olhinho que ele gosta de, um tapa-olho, né, que ele gosta de dormir. Aí vira e mexe, ele esquece o tapa-olho no primeiro andar, o quarto dele é no segundo. Aí quando vai dormir, ele, papai, cadê meu tapa-olho? Eu falei, tá lá embaixo, mas já tá tudo apagado. Aí tem só a luz da escada. Eu falei, vai lá pegar. Ele fica me olhando, tá bom. Aí ele vai descendo a escada. Quando ele pega o tapa-olho, eu apago a luz da escada. Aí fica aquele breu. Aí ele dá um grito, sobe, eu acendo a escada para ele não tropeçar, mas ele sobe num pique só assim e fica rindo. Então é mais ou menos o alívio, né? Que ele tem aquele susto de estar no escuro, deve dar aquele medinho nele, mas quando acende a luz ele vê todo mundo ali de novo, dá esse alívio na criança. E com a gente é assim também. A luz, ela traz um alívio na mesma proporção do medo que a gente tem quando a gente está no escuro. E a segunda palavra que Davi usa aqui é salvação. Fala luz e salvação. E a origem dessa palavra aqui, no hebraico, ela é o verbo yasha. E o substantivo dessa palavra é Yeshua, né? Então, yasha é a salvação, e Yeshua é aquele que salva.
Então esse é o tipo de salvação que Davi está querendo aqui. É uma salvação que vem de alguém que pode salvar, né? Então, quem que é essa pessoa que pode salvar a gente? Então aqui Davi ele já está apontando nesse sentido, que ele está esperando por uma salvação. E aqui, como ele fala, o Senhor é minha luz, é minha salvação. Então, além dele ter essa consciência, ele ainda tem um nível de intimidade, porque ele não fala, ele podia ter escrito aqui, o Senhor é luz e salvação, mas aqui ele está dizendo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E num tempo que as pessoas não chamavam Deus de pai, como a gente cantou aqui. Ninguém chamava Deus de papai. Naquele tempo, até mesmo por causa da religiosidade daquela época, né, Deus tinha um outro tratamento, mas Davi aqui, ele chama Deus para perto dele, ele quer Deus bem pertinho dele aqui. Então ele já tinha essa conexão, já tinha essa intimidade com Deus. E às vezes a nossa visão de Deus parece ser tão distante. A gente que pode chamar Deus de pai, mas às vezes a gente fica tão distante de Deus, a gente não tem essa conexão próxima com Deus. E Davi, mesmo há 3.000 anos atrás, já apresentava essa conexão, né? E a gente estava conversando, né? Falando em conexão, a gente estava conversando no Conexão dessa semana, falando sobre por que Davi, cara, tinha tantas histórias incríveis, e a gente vai falando de alguns salmos deles, algumas coisas que ele escreveu, né? Por que Davi tinha essa coisa com Deus, né? E muitas vezes a gente se priva de ter isso porque a gente preza muito pelo nosso conforto, a gente preza muito por estar pela nossa segurança. A gente não quer sair da nossa zona de conforto. E muitas vezes Deus ele tem que tirar a gente dessa zona de conforto por alguma situação. Acho que a Vecena falou sobre isso no domingo passado, né? Ele leva a gente para o deserto. E quando a gente está nesse deserto, quando a gente está passando por alguma situação dessa, normalmente é quando a gente está mais vulnerável, fica mais vulnerável. E quanto mais vulnerável a gente está, maior é a chance que a gente tem de se conectar com Deus. E aí depois, quando a gente volta para a nossa vida, para o nosso mundo, né, para a nossa realidade, a gente busca de novo aquele conforto, aquela segurança. E aí nos versículos 2 e 3, Davi vai reforçar essa postura dele de confiar em Deus, porque ele fala que ainda que o exército cerque ele, ainda que ele esteja numa posição sem saída, ainda que ele esteja numa posição completamente desfavorável. Então você imagina um guerreiro. Um guerreiro ele está encurralado, ele não tem rota de fuga, ele está em minoria contra os adversários dele, mas mesmo assim, Davi ele fala assim, que mesmo que as minhas rotas de fuga, né, estejam bloqueadas, eu vou demonstrar confiança no Senhor. Não é a última coisa que resta para ele. Davi está dizendo que aqui é a primeira coisa para ele, é confiar no Senhor. Não resta outra alternativa para ele. Ele sempre vai confiar no Senhor, não tem outra alternativa, né? E isso me fez lembrar um pouquinho da Copa. Quem aqui na Copa torceu para a Argentina? Nossa, misericórdia. E quem torceu contra a Argentina? Acho que a gente... como o Brasil não deu essa alegria pra gente, torcer contra a Argentina foi uma das alegrias que a gente foi buscar na Copa, né? Depois que o Brasil foi eliminado. Cara, e aí foi sendo aquele martírio, porque você fala, vai dar Cabo Verde, não deu. Vai dar Egito, agora vai, não deu. Vai dar Suíça, não deu. Vai dar Inglaterra, não deu. Você ficava assim, caramba. Tudo bem que os caras foram ajudados, né? Tiveram uma forcinha aí da arbitragem. Mas assim, uma coisa que chamou a atenção foi a capacidade que eles tinham de sair de situações difíceis. E em sequência, não foi um jogo que eles viraram, foram vários jogos em sequência, né? E olhando para isso me fez pensar assim, cara, era um controle emocional que esses caras tinham. E muita gente falava disso, do fator psicológico da seleção da Argentina. E é esse controle emocional, numa situação que a gente está de desespero, numa situação que a gente vai começar a se sentir perdido, esse controle emocional é importante. Ele pode ser o fator chave para a gente poder virar um jogo, virar uma situação na nossa vida, né? Então, a relação que eu faço com essa história, junto com
com os salmos aqui de Davi é que o coração dele sempre confiava em Deus. Não deixava esse desespero entrar no coração. E Jeremias, lá atrás, já tinha escrito também, né? Ele fala assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Tudo aquilo que me dá esperança, eu trago à minha memória. E se a gente pega esse contexto que essa passagem foi escrita aqui, em Lamentações 3, até o versículo 20, Jeremias está fazendo o que o nome do livro fala que é para ele fazer, se lamentar. Ele está se lamentando, ele está desesperançoso ali. Mas chega num determinado momento que ele escreve, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E logo depois ele vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, ele está trazendo aquilo que é bom, né? Paulo vai falar isso também, para a gente trazer na nossa mente, quando a gente está nessas situações de desespero, a gente trazer aquilo que é bom, aquilo que nos traz esperança. E essa força mental de Davi, a gente vê que ela vem também de um foco dele. No versículo 4, Davi parece ser bem focado em uma coisa, quando ele escreve aqui. Ele fala que ele quer habitar na casa do Senhor. E quando eu escolhi esse salmo, o primeiro versículo que me veio à mente foi esse, acho que é o mais famoso desse salmo, né? Que ele fala que a única coisa que ele espera, que ele pede para o Senhor é que ele possa habitar. Mas como que Davi ia habitar na casa do Senhor, né? Como que Davi ia morar? Porque Davi não era um sacerdote. Não existia templo naquela época. Era uma tenda, um tabernáculo. Então, como que Davi ia habitar na casa do Senhor? Né? E aqui parece que é uma decisão final dele. Né? Ele está decidido a fazer isso. E aí a gente olha para hoje, e o que a gente teve, né, lá atrás? A gente teve o véu que foi rasgado. A gente teve o fim da separação do lugar santo para o santo dos santos. E agora a gente pode habitar na presença do Senhor. E mais do que isso, né? Davi ele pedia para habitar na presença do Senhor naquela época, e hoje a gente recebeu mais do que o que Davi estava pedindo lá atrás. Hoje a gente pode ser a habitação do Senhor. Hoje o Senhor escolheu morar na gente. Então é como se Davi estivesse falando para o Senhor que ele queria habitar na presença dele, e Deus falasse assim, calma, porque vai vir muito mais do que isso que você está pedindo. Vocês não só vão poder habitar na minha presença, como eu vou habitar em vocês. Então a minha presença vai ser constante em vocês. E Davi ele tinha essa questão tão clara, né, do relacionamento dele com o Senhor, que hoje é o que a gente chama, né, de ser igreja, que ele já tinha dado exemplos disso, né? Quando eu falei da caverna de Adulão, quando Davi vai se esconder lá em Adulão, na caverna de Adulão, ele não fica lá só chorando as suas mágoas, não fica, meu Deus, reclamando. Ele começa a agir. E aí o fato dele estar lá, ele vai se conectando com outras pessoas que estavam na mesma situação dele, né? De pessoas que eram marginalizadas, pessoas que eram endividadas, pessoas que eram amarguradas, pessoas que estavam passando por uma situação difícil. E Davi monta um exército ali. Então ele se conecta com essas pessoas, que é justamente o nosso propósito. O nosso propósito hoje é se conectar com pessoas. E a gente vai se conectar com quem? Provavelmente com pessoas que estão passando por alguma situação parecida com o que a gente já passou, ou alguma situação que a gente já está passando. Mesmo que hoje em dia, né, o discurso que a gente ouve muito assim, é que a gente precisa sempre buscar pessoas que são referências, pessoas que são melhores do que a gente. Tem aquele papo, né, de você é a média das 5 pessoas que você mais se relaciona. E a gente acaba levando isso por um lado de que, assim, então eu tenho que escolher pessoas boas para eu me relacionar. Só que quem somos nós para julgar quem é bom e quem é ruim? Ou o que é bom e o que é ruim para a gente? A gente não consegue julgar isso. E quando a gente toma esse partido, a gente está cometendo 2 erros. O primeiro é que a gente está julgando e selecionando e excluindo as pessoas, né? E o segundo
talvez seja o pior de todos, é que a gente está deixando de aproveitar talvez uma oportunidade que Deus esteja dando para a gente. Às vezes Deus coloca uma pessoa que naquele momento pode ser um peso para a gente cuidar, mas que lá na frente, aquele peso, né, vai se transformar num prêmio para a gente, porque a gente pode ver a vida daquela pessoa sendo transformada. E aí vem o versículo 5 e 6. Deixa eu ler aqui de novo, que já tem tempo que eu li, vocês vão ter esquecido. Ó. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido na sua habitação. No abrigo da sua tenda me esconderá e me porá em segurança sobre uma rocha. Então minha cabeça será erguida acima dos meus inimigos, dos inimigos que me cercam. Na sua tenda oferecerei sacrifícios com gritos de júbilo, cantarei e louvarei ao Senhor. Então, quando a gente chega aqui nos versículos 5 e 6, ele vai falar da tenda, né, que é o tabernáculo, e ele vai falar também da rocha. E ele está buscando Deus nessas duas direções aqui, tanto da tenda quanto da rocha. E aí, tenda era algo que naquela época era feita com pele de animal, né, com alguns tecidos. E isso, simbolicamente, ela tem a ver com acolhimento, com carinho, né, algo aconchego, né, essa tenda. E a rocha, por outro lado, é a segurança. A rocha é algo inabalável, né? Eu estava vindo para cá, tem uma pedreira de Pinheiral para cá. E a pedreira tinha alguns pedaços que ela já está com pedra já assim, toda picotada. E eu fiquei olhando para aquilo lá, eu pensei assim, caramba, essa pedreira já está aqui há tanto tempo, os caras estão há tanto tempo escavando aqui, parece que o negócio nunca acaba. Porque rocha é um negócio maciço, né? É um negócio que ele foi feito para não ser realmente removido. E aqui Davi está falando que ele quer firmar os alicerces dele nessa rocha. Ele quer ter o acolhimento do tabernáculo, mas ele quer ter também a segurança dessa rocha. Ele quer ter acolhimento, intimidade e segurança. É isso que Davi fala. Então você imagina, né? Um alpinista. Um alpinista, o que ele faz quando ele está subindo? Para ele ter segurança. Ele precisa ir pregando, né? Os clipes dele, ele vai botando os pregos, conforme ele vai subindo, ele bota o prego. Se ele cair dali, o prego de baixo vai segurar ele junto com o mosquetão, ele vai estar seguro. Então aquilo ali é a garantia dele de segurança. É aquela rocha, né? E Davi, ele encontra esse equilíbrio entre a tenda e a rocha, entre a intimidade, o acolhimento e entre a segurança dele. Tem um estudo dos anos 90, que é do Dr. Kirkpatrick. Ele publicou um estudo que fala exatamente disso, que as pessoas, quando elas buscam a Deus, elas costumam buscar Deus como uma criança busca o seu pai, né? E a criança, ela quer isso que eu comentei aqui de Davi. A criança, ela quer o acolhimento e ela quer a segurança quando ela está buscando o pai dela. Então, nessas duas formas, né, Davi ensina isso para a gente. Isso vem desde aquele tempo. E no versículo, a partir do versículo 7, a gente vai ver aqui que tudo isso que Davi preparou até o versículo 6, do 7 em diante, ele vai usar para começar a desconstruir aquele mito do guerreiro que a gente colocou lá atrás. Do versículo 7 em diante, a gente começa a ter a certeza que Davi não é aquele cara valentão. Apesar dele ser valente, ele não é o valentão. Davi, ele é um cara que ele tem o coração dele quebrantado, ele tem um coração que é voltado para Deus. E o versículo 7 vai falar assim: ouve minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e me responde. A você, ó meu coração, aqui Davi está falando para ele mesmo. Ele diz, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Davi, ele tinha essas coisas, né? Ele falava com ele, né? Ele falava, ó meu coração, ele fala para o coração dele, o que Deus está falando para o coração dele, e depois ele volta a falar com Deus. Então isso às vezes dá um nó na nossa cabeça. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo, não me desampares, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Então a gente consegue ver essa cena de Davi, né? Aqui Davi, ele está se derramando aos pés do Senhor. Aqui Davi, ele não é mais aquele homem que
busca a perfeição, né? Aquele homem que busca a batalha, aquele homem que está seguindo a cartilha do guerreiro, né? De que o homem não chora, o homem não pode ser frágil, porque o homem não pede ajuda. Davi aqui, ele está se derramando aos pés de Deus. E ele mostra que a verdadeira força nasce dessa conexão com o Senhor. Então a gente chega aqui no versículo 14, para a gente já finalizar, onde Davi ele vai dizer assim, espere pelo Senhor. Esse versículo, inclusive, é bem parecido com Josué, né? Ele fala assim, espere pelo Senhor, seja forte e corajoso, espere pelo Senhor. E aí eu, trocando ideia com o Dalber sobre essa palavra, veio o Dalber com as viagens dele aqui, né? Ele mandou um negócio para mim, um print, em hebraico com inglês, devia ter sueco lá no meio, que eu não estava entendendo nada. Aí depois ele me explicou, ele falou, cara, olha só que maneiro que eu encontrei aqui, ó. A palavra espere, que Davi usa aqui. A palavra espere, ela vem do hebraico kavah, Q-A-W-A-H. Esse kavah, ela tem uma raiz, né? Você encontra em outras passagens da Bíblia. Esse kavah, ela tem uma raiz que ela significa... Quando você vai pegando um fio, pega uma linha de costura, né? Você pegar a linha de costura e você fizer assim, ela vai arrebentar, certo? Todo mundo consegue arrebentar uma linha de costura. Agora você pega 100 rolos de linha de costura e você entrelaça esses 100 rolos de linha de costura, esses 100 fios. Você não consegue mais arrebentar. Talvez você não precise nem de 100, tá? Estou exagerando. Talvez ali com 5 fios entrelaçados você não consegue mais arrebentar. Então essa palavra cavar aqui, o sentido literal dela é entrelaçar, né? Então é você esperar, não é você esperar passivamente. Espere no Senhor. Tá bom, vou sentar aqui, vou esperar, porque alguma coisa vai acontecer na minha vida. Não, aqui ele está falando assim, ó, espere no Senhor, esteja entrelaçado no Senhor. Com isso você vai ser forte e vai ser corajoso. Fique entrelaçado no Senhor. É isso que Davi está dizendo aqui, né? Esse é o sentido de que, como a Bíblia diz lá, um cordão de 3 dobras, né? É mais difícil de se romper. É porque quando você está entrelaçado com o Senhor, você consegue esperar aquilo que o Senhor vai fazer. E a gente viu aqui quanta coisa que Deus fez, talvez algumas delas Davi não teve oportunidade de vivenciar, né? Por exemplo, a construção do templo, mas o mais importante, né? O Messias vindo à terra, toda a obra de redenção do Senhor. Mas aqui Deus está falando para ele, Deus está dizendo para ele aqui, para ele esperar, para ele poder ter essa paciência, para ele ter esse controle, mas esperar no Senhor. Portanto, esperar no Senhor não é uma atitude passiva, é a ação intencional de entrelaçar a sua vida, a sua mente, as suas emoções e o seu coração com o Senhor, né? E aí, para a gente finalizar aqui, o que a gente viu, né? A gente começou falando sobre o guerreiro perfeito, aquele que não perde nenhuma batalha, aquele que não chora, aquele que resolve tudo, né? E aí a gente viu que isso é uma utopia, porque isso não existe, e quando a gente tenta se cobrar de ser assim, provavelmente a gente vai se frustrar, porque quando a realidade chega, né, a gente acaba correndo para a caverna, mas quando a gente está dentro dessa caverna, a gente precisa ter uma rota de fuga, e essa rota de fuga é a gente confiar em Deus, confiar no Senhor. E a gente confia no Senhor, esperando no Senhor e estando entrelaçado no Senhor, para a gente poder ter essa força, para que não se rompa a nossa fé, não se rompa a nossa conexão que a gente tem com Cristo, né? E que a mensagem que eu queria trazer aqui era essa. E a minha oração é que a gente pare de tentar ser esse guerreiro perfeito e que ao invés disso a gente olhe para a rocha e a gente faça que nem o alpinista faz, né? O alpinista ele está preso na corda e essa corda está firmada nessa rocha. Amém? Aí eu queria orar agora aqui com vocês para a gente poder encerrar a nossa mensagem. Se você puder fechar seus olhos, pode ficar sentado mesmo. Senhor meu Deus, Pai querido,
O Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus tão maravilhoso, Senhor, que o Senhor fala conosco, Pai, a todos os momentos. Por isso, Senhor, eu te agradeço por mais esse momento em que o Senhor falou comigo aqui. Espero que o Senhor tenha falado também com alguns corações aqui, Senhor, que essa mensagem tenha sido direcionada, Senhor, para aqueles, Pai, que o Senhor trouxe até aqui, que o Senhor preparou esse momento, Senhor, para que ela fosse plantada como uma sementinha, Pai. Que nós possamos, Senhor, cada dia mais aprender mais de Ti, Senhor, que nós possamos cada dia mais estar mais conectados com o Senhor, que nós possamos estar firmes com o Senhor, que nós possamos, Senhor, depositar a nossa fé no Senhor. A semana vai começar amanhã, a nossa segunda-feira começa, e que todos os desafios que nós temos, Senhor, aqueles que nós já conhecemos, aqueles que ainda vão aparecer, porque sempre aparecem, Senhor, que o Senhor nos dê alternativas, que o Senhor nos dê saída, mas que, acima de tudo, que o Senhor nos dê confiança que o Senhor está à frente de todas as coisas, Pai, que nada acontece se não for da sua vontade, Pai. Por isso eu te agradeço aqui, Pai. Coloco cada vida aqui em suas mãos para que a gente tenha um domingo abençoado, para que a gente tenha um finalzinho agora, né, de domingo na sua presença. Prepara o nosso caminho, nos leva em segurança. Eu te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Muito obrigado, que a gente possa estar aqui domingo que vem. Domingo que vem a gente volta, acaba o período de amistoso, né? A gente volta a série a sério. Valeu, pessoal. Obrigado.